tarde a todos, sejam todos bem-vindos à Casa de Fabiano de Cristo em mais um momento de reflexão e prece. Dando continuidade à leitura do livro Jesus no Lar, psicografado pelo espírito Neio Lúcio, pelas mãos de Francisco Cândido Xavier. Hoje iremos conversar sobre o capítulo 21, com o título O Rico Vigilante. Tiago, o mais velho, em explanação preciosa, falou sobre as ânsias de riqueza tão comuns em todos os mortais, e findo o interessante debate doméstico, Jesus comentou sorridente: um homem temente a Deus e consagrado à retidão leu muitos conselhos alusivos à prudência e deliberou trabalhar com afinco de modo a reter um tesouro com que pudesse beneficiar a família. Depois de sentidas orações, meteu-se em várias empresas, aflito por alcançar seus fins, e por 20 anos consecutivos ajuntou moeda sobre moeda, formando patrimônio de alguns milhões. Quando parou de agir a fim de apreciar a sua obra, reconheceu com desapontamento que todos os quadros da própria vida se haviam alterado, sem que ele mesmo percebesse. O lar, dantes simples e alegre, adquirira feição sombria. A esposa fizera-se escrava de 1000 obrigações, destinadas a matar o tempo. Os filhos cochichavam entre si, consultando sobre a herança que a morte do pai lhes reservaria. A amizade fiel desertara os vizinhos, acreditando-se completamente feliz, cercaram-no de inveja e ironia. As autoridades da localidade em que vivia obrigavam-no a dobradas atitudes de artifício, em desacordo com a sinceridade do seu coração. Os negociantes visitavam-no a cada instante, propondo-lhe transações criminosas ou descabidas. Servidores bajulavam-no com um declarado fingimento quando ao lado dos seus ouvidos, para lhe amaldiçoarem o nome, por trás de portas semicerradas. Em razão de tantos distúrbios, era compelido a transformar a residência numa fortaleza, vigiando-se contra tudo e contra todos. Sobrava-lhe tempo agora para registrar as moléstias do corpo e raramente passava algum dia sem as irritações do estômago ou sem dores de cabeça. Em poucas semanas de meticulosa observação, concluiu que a fortuna trancafiada no cofre era motivo de desilusões e arrependimentos sem termo. Em certa noite, porque não mais tolerasse as preocupações obcecantes do novo estado, orou em lágrimas, suplicando a inspiração do Senhor. Depois da comovente rogativa, eis que um anjo lhe aparece na tela evanescente do sonho e lhe diz compadecido: toda a fortuna que corre é maneira das águas cristalinas da fonte. É uma bênção viva, mas toda riqueza em repouso inútil é poço venenoso de águas estagnadas. Porque existe um rio quando o simples copo d'água te sacia a sede? Como te animaste a guardar ao redor de ti celeiros tão recheados quando alguns grãos de trigo te bastam à refeição? Que motivos te induziram a amontoar centenas de peles em torno do lar, quando alguns fragmentos de lã te aquecem o corpo em trânsito para o sepulcro? Volta e converte a tua arca de moedas em cofre milagroso de salvação. Estende os júbilos do trabalho, cria escolas para a sementeira da luz espiritual e improvisa a alegria de muitos. Somente vale o dinheiro na terra pelo bem que possa fazer.
Sob indizimível espanto, o caçador de outros despertou, transformado, e do dia seguinte em diante passou a libertar as suas enormes reservas para que todos os seus vizinhos tivessem junto dele as bênçãos do serviço e do bom ânimo. Desde o primeiro sinal de semelhante renovação, a esposa fixou-o com estranheza e revolta. Os filhos odiaram-no e os seus próprios beneficiados o julgaram louco. Todavia, robustecido e feliz, o milionário vigilante voltou a possuir no domicílio um santuário aberto e os gênios da alegria oculta passaram a viver em seu coração. Silenciando o mestre, Tiago, que comandava a palestra da noite, exclamou entusiasta: Senhor, que ensinamento valioso e sublime! Jesus sorriu e respondeu: Sim, mas apenas aqueles que tiverem ouvidos de ouvir e olhos de ver. A lição de hoje, meus irmãos, nos remete ao capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Não se pode servir a Deus e a Mamon. Allan Kardec esclarece que se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, conforme se poderia deduzir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o espírito, Deus que a concede teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem apelação alguma, ideia esta que repugna a razão. Na sequência, reflete que a riqueza, naturalmente, é um poderoso excitante do orgulho, da vaidade, da vida sensual. Isso é, gera tentações e exerce grande fascínio, levando o incauto em função da consubciência que lhe é própria às situações infelizes. O dinheiro em si, ele é neutro, é a aplicação que se lhe dá que o transforma em um veículo do bem ou do mal, de elevação ou de queda, alterando-lhe a finalidade, provendo educação, trabalho, remédio, alimento, tantas coisas. Ele enobrece quem o possui e, quando usado com egoísmo, apenas para benefício próprio, na posse, sem aplicação no bem comum, com certeza, meus irmãos, ele vai encarcerar o homem, levando-o para sua infelicidade. Essa história, que simboliza a nossa necessidade de equilíbrio na vida, ela tem esse olhar para os bens materiais. A riqueza, ela torna-se inútil quando ela é repousada, como um poço parado de águas, que elas tornam-se muitas vezes venenosas, porque ali, como não existe movimento, ela fica propensa a bactérias, e quem a toma muitas vezes adoece. Pensemos nisso, meus irmãos. O que estamos fazendo com os bens materiais que nos foram emprestados? Que Fabiano de Cristo esteja sempre conosco. Que assim seja.